Eu sou o Luan França e vou explicar o desenho da lição. E no final deste vídeo você vai entender por que Deus comparou a igreja ao corpo humano e o que isso tem a ver com você. Estamos na lição de sábado, dia 1º de agosto, iniciando a lição 6, cujo tema é Dons Espirituais. Antes de mais nada, quero convidar você a orar junto comigo. Pai de amor, muito obrigado por mais uma semana de estudos da Bíblia. Muito obrigado por mais uma lição. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando a entender qual é a sua vontade para a nossa vida através da sua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos entender o desenho da lição. No centro da imagem aparece uma igreja representando o povo de Deus. Na porta da igreja há um coração. Esse detalhe nos ensina que o amor deve estar no centro da vida cristã. Não basta ter dons espirituais, eles precisam ser usados com amor. Por isso, o verso para memorizar começa dizendo: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Ao redor da igreja aparecem várias partes do corpo humano: olho, ouvido, boca, mão, pé, nariz e cérebro. Cada uma possui uma função diferente, mas todas trabalham juntas. Assim também é a igreja. Deus concede dons diferentes para pessoas diferentes. Uns ensinam, outros pregam, outros servem, ajudam, outros cantam ou evangelizam. Todos são importantes. As linhas ligando essas figuras mostram que ninguém serve sozinho. Deus distribuiu os dons para promover união e não competição. E o fato de todas as partes estarem ligadas à igreja nos lembra que os dons existem para fortalecer o corpo de Cristo e cumprir a missão de anunciar o Evangelho. Em resumo, esse desenho nos ensina que somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. Quando usamos os dons de Deus, os dons que Deus nos deu, sempre motivados pelo amor, a igreja cresce e revela o caráter de Cristo ao mundo. Você sabe qual é o dom espiritual mais importante? E por que Deus distribuiu dons diferentes para cada cristão? Hoje você vai descobrir essa resposta diretamente na Bíblia. Estamos na lição de domingo, dia 2 de agosto, com o tema Diversidade de Dons. Neste vídeo nós vamos marcar juntos as 3 frases mais importantes da lição e responder a pergunta número 1. E no final, descobrir o ponto principal deste estudo. Então, já pegue sua lição, pegue uma caneta, pegue um marca-texto e vamos começar. Nesta lição, Paulo começa a tratar de um assunto muito importante para a igreja: os dons espirituais. Em Corinto, algumas pessoas acreditavam que certos dons eram superiores aos outros, e isso criava muita divisão na igreja. Mas Paulo mostra que todos os dons vêm do mesmo Espírito Santo e foram concedidos para um único objetivo: fortalecer a igreja e promover a unidade entre os cristãos. Agora vamos para a nossa primeira frase de hoje. Ela diz assim: na época do Novo Testamento, dizer que Jesus é o Senhor significava afirmar que César não o era. Essa declaração tinha um peso enorme. Enquanto o Império Romano exigia lealdade ao imperador, os cristãos afirmavam que somente Jesus era o verdadeiro Senhor. Isso podia custar a liberdade e até a própria vida. A lição nos lembra que seguir a Cristo significa colocá-lo acima de qualquer autoridade humana, opinião ou interesse pessoal. Agora vamos para a segunda frase. Ela diz assim: na verdade, a fé é o dom mais básico. Não por acaso ela é mencionada em primeiro lugar em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Antes de qualquer outro dom espiritual, existe a fé. É por meio dela que aceitamos Jesus, confiamos em suas promessas e permanecemos firmes nas dificuldades. Sem fé, nenhum outro dom cumpre seu propósito.
Ela é o fundamento sobre o qual Deus desenvolve todos os demais dons espirituais. Vamos agora marcar a terceira frase, marca aí na sua lição. Ela diz assim: o Espírito concede dons e Deus capacita os crentes para servir a Cristo na comunidade de fé. Essa frase resume muito bem o ensino da lição. Os dons espirituais nunca foram dados para exaltar uma pessoa, mas para servir aos outros. Deus distribui diferentes capacidades porque a igreja precisa de diferentes pessoas trabalhando juntas. Quando cada membro utiliza seu dom com humildade, todo o corpo de Cristo é fortalecido. Agora vamos responder à pergunta número 1. A pergunta pede qual é a ênfase de 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 6. E a resposta é que existem muitos dons espirituais diferentes, mas todos possuem a mesma origem, o Espírito Santo. Além disso, todos têm o mesmo propósito: edificar a igreja, promover a unidade e preparar cada cristão para servir. Em outras palavras, Deus concede diversidade de dons, mas todos trabalham em harmonia para cumprir a mesma missão. E chegamos ao ponto principal da lição. E o ponto principal é: Deus distribui diferentes dons espirituais conforme a sua vontade, mas todos eles vêm do mesmo Espírito e devem ser usados para fortalecer a igreja, servir ao próximo e glorificar a Deus. Que maravilha, não é? Nenhum dom torna alguém superior aos demais. Muito pelo contrário, irmãos. Cada dom é importante e indispensável para o crescimento do corpo de Cristo. Quando compreendemos isso, deixamos de competir uns com os outros e passamos a cooperar usando aquilo que Deus nos deu para abençoar a igreja e cumprir a missão. Você sabia que Deus não quer que todos os cristãos sejam iguais? Pelo contrário, ele distribuiu dons diferentes para pessoas diferentes, mas com um único objetivo: fortalecer a igreja. Hoje você vai entender como a diversidade pode produzir unidade. Estamos na lição de segunda-feira, dia 3 de agosto, com o tema Unidade por meio da diversidade. Na lição de hoje, Paulo continua explicando os dons espirituais, mas agora destaca um aspecto muito importante. Deus não deseja uma igreja formada por pessoas iguais, mas por pessoas diferentes que trabalhem em harmonia. Assim como cada parte do corpo humano possui uma função específica, cada cristão recebeu dons diferentes para contribuir com o crescimento da igreja. A verdadeira unidade não elimina as diferenças. Ela faz com que cada pessoa coloque seus dons a serviço de Deus e dos irmãos. Vamos agora para as 3 frases da lição e a primeira frase destacada diz assim: todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Essa frase nos lembra que dentro da igreja ninguém deve pensar apenas em si mesmo. Deus espera que cada membro demonstre amor, cuidado e interesse pelos demais. Quando isso acontece, a igreja se fortalece e reflete o amor de Cristo. Vamos agora para a segunda frase. A segunda frase afirma: essa unidade em meio à diversidade deve refletir o caráter de Deus. Observe que Deus é um só, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo exercem funções diferentes e vivem em perfeita unidade. Esse é o modelo para a igreja. Mesmo sendo diferentes, devemos viver em união, trabalhando pelo mesmo propósito e demonstrando o caráter de Deus ao mundo. E a terceira frase diz assim: em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Isso significa que não existe dom mais importante do que outro. O que realmente faz diferença é a maneira como usamos aquilo que Deus nos deu. Quando nossos dons são colocados a serviço dos outros com amor e humildade, Deus é glorificado e a igreja é edificada. A pergunta da lição é a seguinte:
Por que a ilustração do corpo, com suas muitas partes, é adequada para representar a igreja e seus membros? A resposta é simples, porque mostra que os membros são diferentes, mas todos dependem uns dos outros e são importantes para que o corpo funcione bem. Da mesma forma, cada cristão possui uma função diferente, mas todos são indispensáveis para o crescimento da igreja. E o ponto principal da lição é este, anote aí. Deus concede dons diferentes aos seus filhos para que, trabalhando em unidade, reflitam o seu caráter, fortaleçam a igreja e glorifiquem a Deus. As diferenças não devem causar divisões, mas cooperação, pois cada dom é importante quando usado com sabedoria e amor. Você sabia que é possível ter muitos dons espirituais e ainda assim não cumprir o propósito de Deus? Hoje nós vamos descobrir por quê. O estudo de hoje mostra que os dons espirituais são importantes, mas existe algo ainda mais importante do que eles: o amor. Paulo coloca o capítulo 13 de 1 Coríntios entre os capítulos que falam sobre os dons, justamente para ensinar que qualquer dom sem amor perde seu verdadeiro valor. Agora vamos marcar nossa primeira frase, e ela vai dizer assim: o amor não é um dom entre muitos, é o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. Essa frase é fundamental. O amor não é apenas mais um dom na lista. Ele é o princípio que orienta todos os outros dons. É o amor que dá sentido ao ensino, à pregação, ao serviço, à liderança e a qualquer outro dom que Deus conceda. Agora vamos marcar a segunda frase. Ela diz assim: em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo ensina que apenas pelo amor os dons espirituais podem ser usados de modo adequado. Isso significa que o problema nunca foi possuir dons espirituais. O problema é utilizá-los sem amor. Paulo chega a dizer que alguém pode falar em línguas, profetizar ou ter uma fé extraordinária, mas se não tiver amor, tudo isso perde o seu valor diante de Deus. Agora vamos para a terceira frase. Ela diz assim: de fato, o amor é a chave para o uso sábio dos dons. Ele é colocado ao lado da fé e da esperança. Porém, o maior deles é o amor. Essa praticamente é a conclusão do estudo. Fé, esperança e amor são essenciais para a vida cristã, mas Paulo afirma que o maior deles é o amor. Afinal, é o amor que revela o caráter de Deus e transforma a maneira como usamos os dons que recebemos. Agora vamos responder à pergunta da lição, a pergunta número 3. A resposta dela é a seguinte: o amor é o princípio que dá valor, direção e propósito ao uso de todos os dons. Percebam que Deus não concede dons para que alguém seja admirado ou se destaque. Os dons existem para edificar a igreja, servir ao próximo e glorificar a Deus. Quando falta amor, até um grande dom perde o seu propósito. E o ponto principal da lição é este: o amor é o princípio que dá valor aos dons espirituais. Sem amor, eles perdem o seu propósito. Com amor, tornam-se instrumentos para fortalecer a igreja, servir ao próximo e glorificar a Deus. Você sabia que o dom de línguas pode ser mal compreendido? Hoje vamos descobrir o que Paulo realmente ensinou sobre esse assunto. Estamos na lição de dia 5 de agosto com o tema o dom de línguas. Antes de marcar as frases,
é muito importante entender o contexto. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo não condenou o dom de línguas. Pelo contrário, ele reconhecia esse dom como um presente de Deus. O problema era que alguns cristãos estavam usando esse dom de maneira desordenada, causando confusão durante o culto. Por isso, Paulo dedica esse capítulo para mostrar como os dons espirituais devem ser usados de forma que tragam benefício para toda a igreja. Vamos agora à primeira frase da lição e ela diz assim: o uso indevido e o abuso desse dom na igreja de Corinto causavam desordem e confusão no culto público. Veja que o problema não era o dom, mas o abuso dele. Quando qualquer dom espiritual é usado para chamar a atenção para a pessoa, em vez de glorificar a Deus, ele perde o seu verdadeiro propósito. A segunda frase diz assim: a razão pela qual o falar em línguas deve ser acompanhado de interpretação é que as línguas precisam ser compreensíveis. Do contrário, não há proveito em usar o dom. Esse é um princípio muito importante. O objetivo dos dons espirituais é edificar as pessoas. Se ninguém entende a mensagem, ela não produz crescimento espiritual. Por isso, Paulo insiste tanto na interpretação. Vamos responder aqui, antes da terceira frase, a pergunta da lição. E a resposta da pergunta resume muito bem esse ensino. A resposta é a seguinte: Paulo ordena que o dom de línguas seja exercido com interpretação, ordem, edificação e nunca de forma confusa ou dominante. Deus é um Deus de ordem e os dons espirituais existem para fortalecer a igreja e não para promover confusão. Agora eu quero deixar um recadinho muito importante aqui para vocês antes da terceira frase do ponto principal. Preste bem atenção. Professor da Escola Sabatina, este e-book é para você. Mais ideias, aulas mais participativas e mais facilidade para ensinar a lição. Clique no link dos comentários ou dos stories e confira. A terceira frase diz assim: é importante observar que, embora Paulo desejasse que todos em Corinto pudessem falar idiomas estrangeiros, ele não esperava que isso ocorresse com todos. Olha, isso nos lembra que Deus distribui os dons de maneira diferente para cada cristão. Nem todos recebem o mesmo dom, mas todos recebem algum dom para contribuir com a missão da igreja. E chegamos agora ao ponto principal da lição de hoje. E o ponto principal diz assim: o dom de línguas é um dom verdadeiro do Espírito Santo, mas deve ser usado com ordem, interpretação e o propósito de edificar a igreja. Os dons nunca existem para exaltar pessoas, e sim para glorificar a Deus e fortalecer seu povo. Você sabia que o dom de profecia não existe apenas para revelar o futuro? A Bíblia mostra que sua principal missão é fortalecer a igreja e aproximar as pessoas de Deus. Estamos na lição de quinta-feira, dia 6 de agosto, com o tema o dom de profecia. E não sai daí, porque já vamos anotar aqui as 3 principais frases da lição, como sempre fazemos aqui no canal. E descobrir também qual é o ponto principal deste estudo. Mas antes, eu quero te convidar a fazer comigo mais uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com as nossas famílias, e pela oportunidade também de estarmos aqui mais uma vez, mesmo diante de todas as dificuldades, estudando a sua palavra. Sabemos que haverão pedidos de orações aqui nos comentários. O Senhor já os conhece profundamente. Por favor, Senhor, atenda-os conforme a sua vontade. E também os pedidos que foram feitos nos comentários dos outros vídeos. Abra nossa mente e o nosso coração para entendermos a sua vontade para a nossa vida através das Sagradas Escrituras. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele dá um destaque especial ao dom de profecia. Em várias ocasiões, ele o menciona antes do dom de línguas,
Justamente porque esse dom tem um papel muito importante na vida da igreja. A profecia não serve apenas para anunciar acontecimentos futuros. Seu principal objetivo é transmitir a mensagem de Deus para fortalecer, orientar e consolar o seu povo. Agora vamos para a primeira frase da lição de hoje. A primeira frase diz assim: o dom de profecia tem a finalidade de edificar, exortar e consolar. Essa é a essência desse dom. Um verdadeiro profeta conduz as pessoas para mais perto de Deus, fortalece a fé dos que estão desanimados e orienta a igreja a permanecer firme na verdade. Agora a segunda frase, ela diz o seguinte: ela lembra que o verbo grego profeteuo pode significar tanto anunciar acontecimentos futuros, quanto falar em nome de Deus para orientar as pessoas no presente. Isso amplia muito a nossa compreensão sobre a profecia. Nem toda a profecia está relacionada ao futuro. Muitas vezes Deus usa esse dom para aconselhar, corrigir e fortalecer seu povo nas necessidades do dia a dia. A terceira frase destaca que quem afirma ser profeta precisa ser examinado à luz das Escrituras. A Bíblia apresenta critérios claros para identificar um verdadeiro profeta. Suas predições devem se cumprir, sua mensagem deve estar em harmonia com a palavra de Deus, sua vida deve demonstrar compromisso com Cristo e os seus frutos devem revelar a atuação de Deus. No final da lição, nós somos lembrados de que o Apocalipse apresenta o dom de profecia como uma característica da igreja remanescente e como adventistas do sétimo dia, cremos que esse dom foi manifestado no ministério de Ellen White. E agora, queridos, chegamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é o seguinte: o dom de profecia é um presente de Deus para edificar, orientar e fortalecer a igreja. Ele deve sempre conduzir as pessoas à fidelidade, às Escrituras, à obediência a Cristo e à preparação para a volta de Jesus. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, se esse estudo foi útil para você, deixa aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar diariamente a lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua família e nos vemos na próxima lição.